E aí galera, beleza? Aqui é o Snake, eles trago mais um vídeo, queridos. E nesse vídeo aqui, eu vou estar aqui falando, né, colocando aqui a minha opinião, né, sobre o porquê dos jogos de terror antigos aí serem mais assustadores que os jogos de terror de hoje, né? É claro que nem todo jogo de terror dessa geração aqui é ruim, tem nada a ver as paçoca aí. Mas, maluco, tem muito jogo aí que bom, vamos colocar a maioria dos jogos de terror de hoje em dia não são, tipo assim, não tem mais graça, sabe? Umas paradas, umas mesmices ali e totalmente sem criatividade. E eu vou estar falando aqui, hoje aqui nesse vídeo aqui, a minha opinião, minha humilde opinião sobre esse assunto aqui. Pra quem estiver chegando, deixa aquela paulada no like, se inscreva no canal e vamos embora, queridos! O gênero Survival Horror, ou simplesmente terror, nasceu a partir deste jogo aqui, ó, chamado Alone in the Dark, de 1992. Mas como surgiu? E qual foi a ideia ali? Esse povão fazer os jogos de terror? Eu digo pra vocês, dos próprios filmes de terror aí, que já existiam lá desde os anos 70, né? E rapaz, eu que o diga, era bom demais. Todo sabadão eu ia na locadora, ia alugar uns 3 VHS lá de terror, e só entregar na segunda-feira, porque esse era o típico daqui, né? Pelo menos. Pra se cagar aí pelo menos uns 2 dias seguidos, vendo os terrorzão trevoso, eu tomando um que suco, salgadão de cebola. Rapaz, não tinha papel higiênico pra contar a história, não. Rapaz, era muita bosta pra pouco brioco. Cê é louco, amigo. Na época do Super Nintendo e o Sega Mega Drive, a maioria dos jogos ali eram de aventura, como Super Mario, Donkey Kong, Final Fantasy, o Mickey e muitos outros ali, né? Mas com a brilhantíssima ideia de trazer o público que amava os filmes de terror, no caso os jovens, adultos e tal. Na verdade eu era criança na época aí, não tem nada a ver esse negócio de videogame. Ou de filme de terror, também assisti também, né? Mas enfim, trazer toda essa rampa para jogar o videogame foi uma ideia brilhante, cara. Então esse que nasceu o gênero aí, ó, Survival Horror, que veio junto com o lendário console PlayStation e os demais consoles aí, né, que vieram junto com ele aí também. Como eu disse, o jogo pioneiro no Survival Horror foi o Alone in the Dark, né? Ele já exalava aquela atmosfera sombria ali, horripilante aí dos filmes de terror dos anos 80. E o jogo tinha os famosos cenários pré-renderizados ali, com câmera fixa. E cada cômodo da mansão, onde se passa o game, né? A gente se cagava de medo ali, cara, porque a gente não sabia o que poderia acontecer, e uns corredores escuros, e a gente abria portas ali, descia as escadas, então era uma atmosfera típica ali de filmes de terror. E é claro, a gente assistia, a gente não sabia o que que era. Então a gente se cagava de medo por causa disso. O desenrolar da história era contada por pedaços ali de diários achados, né? Cartas, até mesmo livros ali ou fotos espalhadas pela casa, te obrigando a ler cada um dos documentos ali, se você queria, claro, entender o jogo, né? E o que tá acontecendo, e até mesmo o que pode te aguardar à frente, porque muitos desses jogos aí dos anos 90, né? A gente achava alguns documentos ali dizendo, ah, havia um monstro em tal lugar e não sei o quê. Então a gente ficava preparado às vezes pro que poderia acontecer, mas é claro, se você soubesse falar o inglês, né, querido? Porque o negócio não tinha tradução igual hoje, não. Esse gênero foi se modernizando aí com o passar do tempo, né? Até que veio aí o Resident Evil, primeiro lançado aí. E cara, foi uma patada certeira ali, porque depois de Resident Evil veio uma porrada de jogos aí ao estilo, entendeu? E cara, isso foi muito bom, porque eu lembro que eu joguei Resident Evil na locadora, né? E eu era criança, tinha uns 6 7 anos. E cara, tem um certo momento ali, num corredor escuro pra caramba ali no jogo, né? No Resident Evil. E tem duas portas que se cruzam ali com a sala da pintura e aquela sala do save home. Cara, você chega ali, tem um zumbizão ali te esperando ali naquele corredorzinho escuro e tal. Ele tá, às vezes, até tá de costa ali. Aí você corre pra porta, tem um outro corredor com um zumbi. O zumbi vestido de branco, ele todo ensanguentado. Cara, aquilo ali foi o ápice pra mim. Eu peguei, desliguei, tirei o jogo. Eu só fui jogar Resident Evil ali quando eu tinha uns 12 anos, né? E praticamente eu amei esse jogo.
E eu tinha mais coragem nessa época, é claro, né? Pelo menos a gente se cagava, mas se cagava e conseguia se limpar pelo menos. E uma das coisas aí que fazem aí esses games antigos serem assustadores de verdade são os gráficos. Ah, mas os gráficos dos anos 90 e 2000, ah, merda, né? Eu sei que muita gente vai falar isso aí. Mas aí que tá a boa parte da graça, amigo. Ah, mas a graça a gente acha vindo pra ser nossa, lógico. É mentira, nem pra ser nossa hoje em dia tem graça. Os gráficos poligonais da época era uma novidade imensa ali, pois a geração passada eram os lindíssimos pixel arts 2D ali, que foram aí praticamente ultrapassados, né? Mas lógico, ultrapassados assim, a galera ainda fazia jogos 2D. Há quem diz aí o Castlevania Symphony of the Night, que foi um sucesso lá no PlayStation 1. Mas por não serem nítidos os pixels apertadíssimos ali, os cenários carregados ali do nada à sua frente, deixava tenso, né? Aqueles cenários que você ia andando assim e eles iam carregando, só que eles ficavam escuros assim, né? No final do horizonte. E cara, aquilo ali era uma tensão enorme, porque no final desses corredores ou esses cenários aí estavam se renderizando aí com essa parada escura, poderia ter algum monstro, algum zumbi ali. E, mano, isso é muito horripilante de verdade. E foi um marco aí pra essa geração aí, com certeza. Silent Hill mesmo é um típico exemplo aí, né? De como os jogos eram assustadores na época, com aqueles cenários vazios, né? Com nada de música ali, totalmente deserto. E você ouviu o barulho dos monstros aí de longe, mas não sabia onde eles estavam ali. E, cara, isso aí te dava uma aflição tremenda. Então, aquele vazio simplesmente dá uma sensação única ali de medo. Sem contar as músicas psicodélicas e maravilhosas que tinha aí em muitos games aí, como Silent Hill, Resident Evil, até o Alone in the Dark, desses. Acho que é o Alone in the Dark The New Nightmare, que veio. Se não me engano, acho que é o terceiro game do Alone in the Dark ali, o quarto, não sei. E cara, era muito bom de verdade ali. E totalmente ali. Você ficava preso aquele jogo, você ficava. É um jogo que te prendia ali a atenção, entendeu? Ah, mesmo que você estava se cagando ali, mas você queria saber o que estava acontecendo, o que viria pelo caminho, né? Então, jogos de terror te proporcionam aí sentimentos aí que até você duvida que você tinha, né? Um som de baixa qualidade, distorcido às vezes, né? O arrastar de pés ali, correntes, às vezes vozes distorcidas aí. E em Silent Hill, se eu não me engano, Silent Hill 4, tem uma certa parte ali que é totalmente perturbadora, cara. Tem umas vozes na sua cabeça ali e fica meio que um chiado na mente aí do personagem, né? Quando você encontra ali os fantasmas ali. É uma parada totalmente apavorante. E tudo isso que eu falei aí misturado ao gráfico lixo que muita gente diz hoje em dia, né? Cara, isso dava medo e medo de verdade. Não era brincadeira, não. Zumbis, pessoas sem cabeça, monstros sanguentados, pálidos, né? Cenário com pouca luz, escadas, corredor, cara. Todo jogo de terror tem uma cozinha ou banheiro. Tem que, se não tem, tem que ter, porque, cara, você já se arrepiava, porque já tinha experiência ali com os filmes de terror da época, né? De monstros aparecendo na cozinha ali, ou saindo da banheira. Já sabia o que poderia acontecer ali pela frente ali e sabia o grau da coisa, né? E os anos 90, como eu disse, foi um prato cheio para quem gostava aí do gênero terror, com esses jogos aí sensacionais que avançam aí época, velho. E outra coisa também que os jogos antigos ali tinham antigamente, que hoje você praticamente você não vê isso, né? São os low ages, né? Principalmente o low age das portas lá do Resident Evil, quando você abre as portas, né? Tem aquele low age para renderizar o local. E cara, aquilo lá é sensacional. Tipo, vou dar um exemplo de algumas portas no jogo que tem marcas de sangue ou marcas ali de velhice, não sei. Cara, aquilo lá era o ápice do Survival Horror. Sinceramente, o Resident Evil poderia ter sido intitulado o pai desse gênero aí, porque, cara, faz muita falta essas paradas aí de low age aí nos jogos de hoje, que praticamente a Capcom abandonou. E eu acho que foi um erro, né, em jogos do Resident Evil aí. Por isso que todo mundo diz
que o game perdeu totalmente a essência aí. Os jogos antigos não são bons pela qualidade gráfica, né? Mas sim pela tensão e aflição, né? E muitas outras coisas que eles passam ali também. Porque você fica apavorado, aflito, né? Agoniado, tá? Muita coisa. Mas, como eu disse, não adianta o jogo ter ali gráfico bom, né? Se você tomar um sustinho no começo do jogo e o resto do jogo ser aquele tédio total, sem criatividade, o gráfico nunca vai servir pra nada, cara, se o jogo não tiver ali o que todo jogo de terror necessita. E você pode comparar qualquer game de hoje em dia aí com os clássicos aí, a atmosfera sombria dos jogos antigos são imbatíveis, não tem comparação. E a cada ano que passa, você pode ver que tem uma galera aí, cada ano que se passa, a gente vai vendo aqui no YouTube, a galera produzindo aqui jogos ao estilo PlayStation 1. Pode pesquisar, cara. Um deles se chama No Massacre, que inclusive eu fiz o gameplay dele. E cara, eu posso bater aqui agora pra vocês aqui, que é o jogo mais aterrorizante que eu joguei, cara. Olha, os batimentos meus foram ali a mil. Você é perseguido pela freira, né? Num convento ali totalmente escuro, onde você tem que apenas ali um isqueiro, não tem arma nenhuma para combater com ela, e você só tem que fugir e completar puzzles, né, com ela correndo atrás de você. E o incrível é que ela te segue até mesmo nas tubulações ali as tubulações de ar, né, do lugar. Então, isso aí deixa 200% mais cabuloso a parada. Eu inclusive vou fazer um vídeo aqui falando desses games ao estilo PS1 qualquer hora, né? Já está aqui totalmente aqui já no roteiro aqui, logo logo eu vou pôr em prática aqui. Eu vou postar aqui pra galera. O principal motivo dos jogos antigos serem assustadores é tudo isso aí que eu disse, meus queridos. Criatividade pura, pura. Mas enfim, galera, o principal motivo, né, dos jogos antigos assustarem mais que os de hoje é muito simples, né? É a criatividade, meus queridos. Pois é, tudo que existe sobre o gênero de terror hoje a gente já viu, inclusive em filmes de terror também, não só jogos ali, né? Zumbis, serial killers, monstros, demônios, bruxas, extraterrestres, lobisomem, tudo já foi feito, entende? Nada nos surpreende mais. Então, antigamente filmes de terror davam medo, pois a gente desconhecia qualquer assunto deles ali. Zumbis, extraterrestre, bruxaria, abdução, meteoro. Hoje em dia ninguém tem mais medo dessas coisas porque a galera tá estagnada de tanta informação sobre isso, então ninguém mais acredita mais nessas coisas, entendeu? E os jogos de hoje em dia tem gráficos de última geração, tá tudo nítido ali. Não tem mais aquela ofuscação que tinha os jogos de PlayStation 1 ali, com os gráficos pixelados ali, em degradê. A gente já sabe o que vai acontecer. Um jumpscare ali, uma mulher gritando aqui, um serial killer vindo atrás de você, correndo, e gritando e fazendo barulho. Tudo já foi feito. Infelizmente não há nada mais que a gente desconhece para surpreender praticamente, né? Na época isso dava muito medo na época, né? Lá pros anos 90 e tal, porque era totalmente desconhecido. E todo mundo sabe que o ser humano tem um medo desconhecido, então não só de negócio de terror, tudo que a gente desconhece, praticamente a gente tem medo, né? Então, é por isso que os jogos antigos aí são mais assustadores que os de hoje em dia. E, cara, é uma pena, porque eu sei que a criatividade um dia acaba, né? Mas infelizmente é isso aí. Mas a gente que gosta desse gênero de jogo, não só esse gênero também, como muitos outros aí estão praticamente quase morrendo também. A gente que gosta de videogame, a gente tem fé que um dia a galera, sei lá, vai brilhar ali uma criatividade, algo novo ali, né? Que a gente desconhece e nos surpreenda aí, que volte a brilhar toda essa nostalgia que a gente tem, né? Dos jogos antigos, quem sabe um dia aí, os jogos de hoje aí sejam incomparáveis aí aos clássicos aí, como a gente diz, né? Mas é claro, enquanto existir pessoas aí, né, criadores de games aí, que gostam de fazer aqui o terror ao estilo PlayStation 1, você pode ter certeza que a gente vai continuar jogando jogos sensacionais aí, como antigamente, né? Toda aquela nostalgia, dando aquele medo, aquela tensão, aquela atmosfera, nunca vai acabar aí se essa galera aí nunca parar de fazer esses games aí, esse estilo aí, que são praticamente
o ápice dos jogos de terror, meus queridos. E é isso aí, meus queridos. Esse foi o vídeo, essa foi a minha opinião, né? Uma opinião totalmente minha, assim. Eu acho que muitos de vocês devem pensar assim também, ou não, né? Mas essa é a realidade, a triste realidade de muitas coisas, não só dos games também. Tranquilo, então? Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilha aí. Isso aí vai ajudar pra caramba também. Um forte abraço e até os próximos vídeos.